Seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje vamos continuar aí a nossa série de Romanos, vamos para Romanos capítulo 10, tá? Romanos capítulo 10 fala basicamente aí dando prosseguimento àquele tópico sobre a incredulidade dos israelitas, tá? Porém, o título desse vídeo ele vai ser sobre orientações gerais. De certa maneira, essas orientações elas servem tanto para aqueles que são judeus como aqueles que estão também na igreja ou nasceram no berço evangélico. De qualquer maneira, elas servem para todos aqueles que se dizem, proclamam serem filhos de Deus. Bom, então vamos lá ler Romanos 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é para que eles sejam salvos, ou seja, para que eles alcancem ali a crença, né, e a fé no Senhor Jesus. Aí Paulo ele começa a contar algumas coisas sobre os judeus, né, os israelitas. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, muito bem, a gente entende e já viu aqui no capítulo de Romanos que existe muita serventia em Deus ter separado um povo para ele, Israel, porque a eles primeiro foi dada a lei e ali até foi criada uma cultura contra-pagã, vamos colocar assim, que é de muito valiosa e muito importante para a fé que se estabeleceu e até nos dias de hoje também. O ponto é que, ao Deus dar a lei para aqueles que são israelitas, ele deu um presente para aqueles que são israelitas, para que a lei de alguma maneira os orientasse na maneira de viver e de se comportar e de alguma maneira lidar com várias situações. Porém, a lei, no sentido prático, ela é o reflexo daquilo que Deus é, assim como um presente que eu dou a um filho, na verdade é o reflexo daquilo que eu sou para o meu filho, que eu sou benevolente. Inclusive, estava até pensando aqui, bom, se eu tiver um filho, eu vou, sei lá, claro que eu vou dar uma Bíblia para ele, mas estava pensando aqui coisas que todo mundo pensa, até quem não é cristão, vou dar um videogame para ele. Por quê? Porque eu vou me preocupar com que ele se divirta, com que ele tenha uma vida ali tranquila, que ele consiga esparecer a cabeça dele, entendeu? Da mesma maneira que eu também gostaria que eu fosse tratado quando era pequeno. Com os compromissos, sim, mas tendo de certa maneira tirando algum proveito em alguns momentos ali de diversão. Então é algo que eu quero. Então esse presente reflete um gosto que eu tenho para com ele e da mesma maneira a lei que foi dada aos israelitas como filhos de Deus em primeiro nível, vamos colocar assim, ela também reflete aquilo que Deus queria para essas pessoas. Então a lei nada mais é do que um reflexo daquilo que Deus é. Pois muito bem. Porém, quando a gente fala disso, essas pessoas, na verdade, elas se preocupavam muito mais com o presente do que quem o presente revelava. Porque em última instância, a lei, ela revela Cristo, e por isso que aqui diz que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Não que a lei em si, ela termine ou invalidaria a lei de alguma forma, mas porque Cristo, ele é aquele que está revelado na lei. Mas esses filhos aqui, fazendo essa analogia, se preocuparam tanto mais com o presente e não com quem deu o presente, e não com quem o presente revelava, que acabaram deixando aquele que era foco da revelação e foco do presente de lado e se apegando muito mais ao presente. Então a gente entende aqui de várias maneiras como eles se afastaram daquilo que Deus queria, mesmo Deus tendo direcionado eles primeiro e fazendo com que eles vivessem coisas diferenciadas. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei,
O homem que fizer essas coisas viverá por meio dela. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração: quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz: a palavra está perto de você, está em sua boca e está em seu coração. E a gente está lá fazendo referência aqui, Deuteronômio 12, 13 e 14. O capítulo 30, versículo 12, 13 e 14, que é o que fala aqui. Pois muito bem, porque essa justiça que se manifesta na fé, ela diz que aquilo não vai ser revelado somente por aquilo que o homem fizer por meio dessas orientações. Mas além dessas orientações, tem algo que brota espontaneamente de dentro do homem. E aqui ele coloca principalmente quando, ele diz: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Ou seja, da mesma maneira que a palavra, a revelação da lei, ela é exterior e ela te conduz de alguma maneira, ela também está internamente. Então, apesar de termos a palavra externa, a maneira com que ela se manifesta é internamente. Então, temos a lei externamente para nos guiar, mas temos a fé interiormente para nos guiar. E ambas, tanto a lei como a fé, elas caminham na mesma direção. O ponto é que pela lei existem as obras que a lei exige, e por conta do pecado, a lei de alguma maneira fica invalidada. Não que de alguma maneira ela perde a força, não que ela fique invalidada, mas por conta da ocasião que o pecado toma, e a gente já falou isso nos livros anteriores, depois você vai ter que ler de novo. É, o Romanos 5, que ali era morte em Adão, vida em Cristo, a luta contra o pecado, tudo isso daí a gente já passou e já explicou. E ele fala aqui, ó, se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E aqui segue o mesmo padrão, porque quando a gente fala aqui com o coração se crê para a justiça, que a gente crê que Jesus é o Senhor, ou seja, crê interiormente, e quando a gente crê interiormente, essa crença se manifesta confessando que ele ressuscitou dos mortos, ou seja, que ele é a primícia da salvação, e também que ele é a evidência daquilo que Deus vai fazer, né, do juízo de Deus. Por algo estar dentro de você, isso aí cresce de maneira tão grande que você acaba exteriorizando. Então você crê com o coração e confessa para a boca porque nasce algo dentro do seu coração, algo dentro de você, e você confessa externalizando o que está dentro do seu interior. E aqui a gente remete àquela frase de Jesus: sai da boca ao que está cheio do coração. Ou seja, se você confessa ali com a sua boca, é porque o seu coração já está cheio de Jesus. Então vamos lá. Como 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. É que fala a respeito de Cristo. E vergonha no sentido, digamos assim, em última instância. Vamos falar assim, envergonhado a gente pode até ser diante dos homens, mas não diante de Deus, que no final é o que importa. Ele fala, ó, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, não existe diferenciação, e eu até acabei de falar sobre João 10, sobre ter vários apriscos, depois assista lá o vídeo. Não existe diferenciação de etnia ou de geografia, pois são todos do mesmo rebanho, citando aqui João 10. E todo aquele que ele invocar o nome do Senhor, ele vai ser salvo. Porque Deus, ele abençoa ricamente quem invoca o seu nome. Quem invoca o seu nome com propósito. Você invoca o nome de Deus é com propósito de executar as obras que Deus ele pede e ele nos ajuda também a fazer. Bom, e a gente vem. Como, pois... Então, primeiro, a pessoa tem que invocar o nome do Senhor para de alguma maneira receber algo de Deus. Só que como essas pessoas invocarão aquele que não creem, ou seja, você não pode invocar aquilo que você não crê.
E como crerão naquilo que não ouviram falar? Ou seja, você só pode crer naquilo que você já ouviu falar. E como eles vão ouvir falar se não há quem pregue? Ou seja, para que alguém ouvir, você tem que pregar. Igual eu estou fazendo aqui, eu estou pregando, você vai ouvir. Se você ouvir, aí você vai poder ou não crer e invocar o nome de Deus. Bom, e aí eu me sinto contemplado nessa palavra. E tem um amigo que tem um irmão que fala sobre muito. Ele, quando tá desanimado, triste, vem essa palavra assim e conforta o coração dele. Como está escrito: como são os belos os pés dos que anunciam a boa nova. E ali eu vou dar uma referência para vocês. Isso aqui está em Isaías 52:7. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem criou na nossa mensagem? Falando a respeito de Cristo, Isaías 53:1. Ele começa a descrever a pregação de Jesus. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, uma mensagem de fato, ela só é externalizada, ela só pode ser ouvida se ela for a palavra de Cristo. Uma mensagem que não seja a palavra de Cristo, mas seja, sei lá, um coach emocional. Estou falando que coach é errado, não. Estou falando que uma mensagem de coach não é suficiente. O que é suficiente é ser a palavra de Cristo. E aí a gente fala, ó, as pessoas para crerem têm que ouvir. Só que de alguma maneira Israel ouviu, não ouviu? Então ele fala aqui 18. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoa em toda a terra, suas palavras até o confim do mundo, ou seja, a pregação do evangelho de Cristo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse. E aí ele vem falando sobre o que Moisés diz a respeito de Israel, sobre o que Deus tinha falado para ele. E aqui eu vou citar para vocês Deuteronômios 32:21, tá? Deuteronômio 32:21. Moisés disse: Farei que tenham ciúme de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Ou seja, Deus ele emula a ira naqueles que ele escolheu justamente por conta de não acreditar. Então, de alguma maneira, os gentios são a forma de Deus despertar aqueles que eles seriam, no caso, descendência ali pelos meios naturais, né? Descendentes de Abraão por linhagem genética. Isaías diz ousadamente: Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Outra vez, fazendo uma distinção, porque o povo de Israel, ele ali de alguma maneira buscando, né, e procurando a Deus, procurando aquele também que Deus enviou, só que ele não se revelando a essas pessoas, mas ele sendo encontrado por quem nem estava procurando e ser revelado por quem nem estava perguntando por ele. Ou seja, pessoas que não tinham a menor noção de quem era esse Deus, foi a quem ele se revelou e a quem ele procurou ali. Mas a respeito de Israel, ele diz: ó, o tempo todo estendia a mão a um povo desobediente e rebelde. A gente vê ali Primeira Reis. Primeira Reis. Não, desculpa, Isaías 65, tá? Do verso 1 e 2. Ou seja, essas pessoas de Israel rebeldes ali por conta da sua desobediência e do seu entendimento, e outras pessoas ali que nem eram para ser filhas de Deus, mas no final elas viraram filhas de Deus porque aquelas pessoas emularam a ira. Então Deus usou ela de alguma maneira como instrumento de ciúme para demonstrar, não de ciúme no sentido humano falando, mas demonstrar aquilo que Deus pode fazer a quem é ou não é filho. Inclusive João Batista ele coloca assim, ó, não fiquem se gabando vocês aí de se chamarem filhos de Abraão, tá? E aí ele fala, porque até mesmo dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Então não se referindo à questão da descendência natural, mas sim do poder de Deus e da vontade de Deus sobre aqueles que Deus escolhe, e a gente tinha falado isso aí
no capítulo anterior, dos escolhidos de Deus, capítulo 9. Então a gente entende aqui que o evangelho foi pregado, mas essas pessoas resistiram. E aí, e tanto é que resistiram que a gente vê, ó, o tempo todo estendia a mão a um povo desobediente e rebelde. Deus falando que deu a mão a esse povo e na verdade esse povo rejeitou ele. E há um povo que ele nunca deu a mão, na verdade, esse de alguma maneira assim, né, naquele momento, quando ele estendeu a mão, aquele povo abraçou. Muito bem, é isso aí. A gente vai depois pro remanescente de Israel explicando a questão ainda de como os judeus eles crerão em Jesus, né? Crerão na obra de salvação. E depois desse capítulo, que eu acho que o 9, o 10 e o 11, ele encerra mais ou menos essa questão de como Deus escolhe, essas questões de Israel e tal. Então tem aqui bastante resposta. E aí depois ele entra numa questão, eu diria até que faz uma ponte para Coríntios, né? Corintos, que são coisas bem práticas relacionadas ao dia a dia do cristão. Então a gente entendeu bastante conceitos de uma vida cristã, né? Até o capítulo 8. Então, conceitualmente, nós entendemos, claro, que esses conceitos se refletem em práticas da vida real. E aqui a gente está entendendo mais ou menos o processo que Deus ele faz na vida dos seus filhos, a questão dos gentios e judeus em relação à salvação, em relação a Jesus Cristo. E a gente vai ver ali depois a questão de sermos sacrifícios vivos, termos a mente renovada, inclusive Romanos 12 é um dos mais citados. Entendemos que o governo, as autoridades têm o seu papel e como a gente se submete a ela, tendo amor ao próximo, né? Entender a questão dos fracos e fortes ali dentro da igreja e até o 15, né? A gente vai ver isso aí até o 15. Paulo, assim, fazendo planos para visitar essa igreja e saudando pessoalmente a igreja aqui no final. Só que não é porque é uma saudação que é menos importante. Tem bastante recomendações e informações importantes para que a gente possa entender um pouquinho mais do contexto aí e do livro. Então, eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E o principal é comente aí no vídeo que ajuda a subir em relevância. E você vai estar abençoando esse canal. E não só esse canal, a vida das pessoas que esse canal atinge também. Muito obrigado e até logo.